ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, pessoal, estamos de volta. Vamos continuar com o quarto vídeo desta série. Serão 5 vídeos em que nós estamos procurando desvendar o que há além das palavras de Êxodo 20. Qual o princípio contido em cada um dos mandamentos? E só para lembrar que nesse estudo nós estamos procurando desvendar qual a relação que existe entre os 5 primeiros mandamentos e os 5 últimos. Sei que você deve estar pensando, bem, quero só ver o que o Walter vai falar agora, qual a relação que existe entre o 4º mandamento e o 9º, que é o que nós vamos fazer. Então, gente, mãos à obra. E isso, na verdade, é bem simples. Resumindo, o 4º mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Vamos resumir. Vamos focar em qual é a essência contida no 4º mandamento. Ele não foi dado ao homem apenas para ele se lembrar de santificá-lo. Há um princípio contido ali e isso é que é importante. Mas vamos lá como Jack, vamos por partes. Na verdade, o sábado testemunha que Deus é o Criador. O próprio mandamento diz isso. Ele é o Criador dos céus e da terra. O sábado, portanto, é uma testemunha de que Deus é o Criador. Quando você obedece ao 4º mandamento, você está testemunhando de que Deus é o Criador, pois a obediência a este mandamento nos remete ao Eterno, o Deus de Israel. Quando você guarda um outro dia qualquer, como por exemplo o domingo, você não está dando um bom testemunho de Deus, porque nenhum dos mandamentos fala a respeito do domingo. Aliás, em toda a Escritura você não encontra nada a esse respeito, porque ele não disse isso. Desse modo, você, vamos dizer, estará faltando com a verdade e pode estar fazendo qualquer coisa, até mesmo descansando no domingo aí das suas atividades do dia a dia, mas não está dando um bom testemunho e muito menos reconhecendo a Deus como o Criador do céu e da terra, ao observar o dia do sábado, ao santificar o dia de sábado. Também quando nas escolas se ensina que o homem deriva de uma espécie inferior, o que é que ele está fazendo? Está dando um falso testemunho de Deus. Está considerando que Deus não é o Criador do homem. Há algumas pessoas até que dizem que o sábado pertence à antiga aliança, ao Velho Testamento, e que agora, sob aquilo que chamam de nova aliança, ou com uma suposta base no Novo Testamento, o sábado não faz mais sentido. Na verdade, não existe esse negócio de antiga aliança e nova aliança. A aliança de Deus com o seu povo é a mesma, não mudou. Sabem por quê? Simplesmente porque Deus não muda. Mas o que dizem as Escrituras a respeito, especialmente no Novo Testamento? Vejam Marcos 2, 27 e 28. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado, de maneira que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Se Deus é Senhor do sábado, o sábado pertence a Ele. Ele é o dono do sábado. Deus mesmo diz que o sábado pertence a Ele. Se o sábado pertence a Ele e não pertence a mim, como é que eu poderia nesse dia fazer o que eu quiser? Ou tratá-lo como se fosse meu? Veja lá Ezequiel 20, 20. Santificai os meus sábados,
pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, o sábado não é nem meu, nem seu. O sábado é de Deus, o Criador. Quando alguém reconhece o sábado como o dia do Senhor, está dando um bom testemunho de Deus. E é aqui que começa a estreita ligação que existe entre o quarto mandamento e o nono mandamento. E o que diz o nono mandamento? Não dirás falso testemunho. Esta ligação entre esses dois mandamentos baseia-se no testemunho. No testemunho que damos em relação a Deus e também no testemunho que damos em relação ao próximo. Como alguém pode dizer que dá um bom testemunho de Deus, mas não aceita o sábado como um dia que Deus ordenou para santificar? Dar um bom testemunho de Deus é agir em obediência, em lealdade, honestidade, verdade e justiça para com Deus. Da mesma forma, dar um bom testemunho do seu próximo é agir com ele de que forma? Com justiça, com integridade, com honestidade, com verdade em relação a ele. Fazendo assim, você estará fazendo o quê? Você estará dando um bom testemunho, um testemunho justo, honesto e verdadeiro a respeito do seu próximo. Assim, a íntima relação que existe entre esses dois mandamentos, o quarto e o nono, está no bom testemunho que nós damos com relação a Deus, no quarto mandamento, com relação ao próximo, no nono mandamento. Além disso, há um outro princípio contido no quarto mandamento, e este é um princípio que está contido nos 3 primeiros mandamentos. É o princípio da não idolatria. Ao santificar o sábado, reconhecemos a Deus como Criador e único Senhor. Lembram da resposta de Jesus ao escriba que lhe perguntara: Senhor, qual é o principal, qual é o maior dos mandamentos? Só para relembrar, vamos ler lá, Marcos 12, 28 e 29. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o nosso Deus. O nosso Deus é o único Senhor. Deus sabia de antemão que a idolatria exerceria uma forte tentação para o seu povo, já que isso fazia parte da vida dos egípcios e eles viveram lá por mais de 200 anos. O maior pecado de Israel até a destruição do primeiro templo foi a idolatria. Vejam a história de Israel e Judá, por exemplo, no Reino do Norte e no Reino do Sul, uma história recheada de idolatria. A guarda e a santificação do sábado é uma salvaguarda contra a idolatria. Embora nesses tempos pós-modernos a idolatria tenha ganhado novos ares, especialmente na igreja. Viram então a forte ligação que existe entre o quarto e o nono mandamentos, que dizem: lembra-te do dia do sábado e não dirás falso testemunho? A ligação que existe entre esses dois mandamentos está no fato de darmos um bom testemunho tanto de Deus como do próximo. Portanto, sobre esses dois mandamentos, eu quero encerrar dizendo o seguinte: não darás falso testemunho, tanto de Deus como do teu semelhante. Lembra-te do sábado e seja verdadeiro com relação ao seu próximo. Nós queremos encerrar convidando você para curtir esse vídeo, mais que isso, compartilhar e também, olha, inscreva-se aí em nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. Um forte abraço para você. Tchau, tchau.